Essa aula aqui é de História da Arte, né? A gente parou em arte grega, então vou retomar a arte grega, vou postar o PowerPoint. É fundamental você acompanhar essa aula com o PowerPoint aberto. Tranquilo, gente? Fica muito mais fácil de entender, ok? Então vamos lá. Para entender a arte grega, gente, vocês têm que entender primeiro como é que o grego pensava. Não é? Como é que os gregos viam o mundo, viam a realidade. Não é? E uma característica fundamental da civilização grega é o humanismo. Não é? O que é o humanismo? Eles valorizavam enormemente o ser humano. O ser humano era a coisa mais perfeita que pudesse existir para um grego. Não é? O ser humano na sua totalidade. Eles valorizavam o corpo. Não é? Lembrem-se que a maior parte da arte grega retrata o corpo. Não é? Nas Olimpíadas gregas, não é? Os atletas competiam completamente nus, né, para mostrar o corpo, a ideia era essa, mas valorizavam também a capacidade humana de pensar, né, a capacidade humana de raciocinar. Não é à toa que é na Grécia que nasce a filosofia. Não é? E esse humanismo grego, ele fica muito claro, não é, quando a gente vê a religião grega. Não é? A religião grega se encontra na mitologia grega. Os deuses gregos eram extremamente humanizados. Não é? Então os deuses gregos eram parecidos com os seres humanos. Eles tinham qualidades e defeitos como qualquer ser humano. Isso vai, não é, influenciar enormemente a arte grega. Não é? Então logo no começo do PowerPoint aí, vocês têm algumas imagens da escultura grega. Não é? Então vocês percebem que toda a escultura grega tem seres humanos, não é, como referência. Mesmo quando se trata de figuras míticas, como por exemplo as Três Graças, que são figuras da mitologia grega, o Zeus, não é, que é uma estátua de bronze que você está vendo aí no PowerPoint, não é, todos eles representam o corpo humano. Não é? Mesmo as divindades têm, não é, características humanas, não é, no seu próprio corpo. E você percebe que na escultura grega havia uma preocupação enorme em ser, não é, naturalista. Vocês lembram o que é naturalista? Não é? Na arte, naturalismo é você procurar representar a realidade, não é, da maneira mais real, não é, possível, mais próxima, não é, do objeto. Tranquilo, gente? A gente falou em aula também sobre a razão áurea. Não é? A razão áurea é a relação de um retângulo, né, de 1 por 1,6, que os gregos consideravam, não é, a perfeição. E eles descobriram essa relação de 1 para 1,6 no corpo humano. Não é? Em várias partes do corpo você tem essa proporção de 1 para 1,6. Essa proporção vai aparecer também na arte grega. Não é? Então aí nas características da arte grega, não é, uma diferença da arte dos gregos em relação ao do Egito, não é? Porque na sua raiz, não é, a arte grega é influenciada pela arte egípcia. Não é? Essa influência vem pelo comércio que os gregos faziam com os egípcios. Mas a arte grega, ao contrário da egípcia, os artistas não eram anônimos, como no Egito. Não é? Aqui o artista tinha uma enorme liberdade para criar. Não é? Então nós conhecemos os artistas gregos, nós sabemos o nome de artistas gregos. Não é? O período de apogeu da produção artística grega, sobretudo na cidade de Atenas, foi o século V a.C., né, que é chamado de século de Péricles. Esse Péricles foi um governante de Atenas, né, que ficou muito tempo no poder. Agora dá uma olhada, né, nas imagens de esculturas gregas. Você tem o Kouros e depois tem o Discóbolo. Né? Essas duas esculturas gregas mostram momentos diferentes, né, da arte grega. O Kouros é muito mais antigo. É uma das mais antigas esculturas gregas. E ali você percebe, em primeiro lugar, o antropomorfismo, né? A valorização da forma humana. Né? O Kouros é uma figura humana. E uma preocupação muito grande com a simetria, que é uma característica, não é, humana. O que é simetria? Se você imaginar uma linha reta da tua cabeça até teus pés, o corpo fica dividido em duas partes. As duas partes são idênticas. Né? Então os gregos tinham muita preocupação com isso. Agora, se você vê a estátua do Discóbolo, que vem em seguida, na imagem seguinte, você vai notar uma novidade. Não é?
Os gregos, não é, vão começar a tentar, através da escultura, passar a ideia de movimento. Não é? Então você percebe um grande naturalismo na escultura do Discóbolo, não é, que é um lançador de disco, Discóbolo. Não é? Isso é uma modalidade olímpica, não é? Lançamento de disco. Você percebe o naturalismo, né, os detalhes no corpo da estátua, não é? Um grande realismo, e uma novidade que é a tentativa de passar a ideia de movimento. Não é? Você tem a impressão que o lançador de disco, não é, vai lançá-lo a qualquer momento. Tranquilo, gente? Então isso é uma característica da escultura grega. Agora, em seguida você vai ver uma série de imagens de cerâmica grega. Não é? A cerâmica era a base da pintura dos gregos. Não é? Ao contrário dos egípcios que pintavam a frescos, ou seja, pintavam em paredes, os gregos não. Eles pintavam na cerâmica. A cerâmica vai ser... a produção de cerâmica vai ser uma atividade bastante importante na economia grega, e eles começaram a decorar essa cerâmica. Não é? Quais eram as temáticas? Não é? Você percebe ali, no primeiro vaso, você percebe uma figura de um centauro. O que é o centauro? Uma figura mitológica, não é? Metade homem, metade cavalo. Não é? Na segunda imagem, você percebe um vaso com um oráculo. O que é o oráculo? A leitura do futuro. Não é? Então você tem ali um grego sentado lendo, não é, a mão, não é, do outro grego, não é, a ideia de se prever o futuro. No terceiro vaso você vê uma imagem de Olimpíada, uma corrida. Não é? E aí nessa imagem você percebe uma preocupação em adaptar a pintura com o formato do vaso. Então você percebe na primeira e na última imagem dos homens correndo, você percebe que os braços eles acompanham a curvatura do vaso, para haver uma harmonia entre a pintura, não é, e a cerâmica. Tranquilo? Então na pintura, como na escultura, predominam, não é, cenas cotidianas ou mitologia. Tranquilo? Cenas da mitologia grega. Em seguida você vê imagens da arquitetura grega. Não é? Uma das invenções dos gregos vão ser as colunas. Tá? As colunas aí na Grécia Antiga, você vê o Pártenon aí, não é? As ruínas do Pártenon, que era o templo da deusa Atenas. Você percebe que as esculturas não servem apenas como decoração. Elas são, não é, fundamentais na estrutura da construção. Elas sustentavam o teto. Não é? Então toda a parte interna de um templo era cheio de colunas. Não é? E os gregos, como você pode ver aí, criaram formas, não é? Estilos diferentes de colunas. Você tem a coluna dórica, que é mais simples, a jônica, que é já um pouco mais rebuscada, e o estilo coríntio, não é? Que é extremamente rebuscado, não é? Na parte superior. Tranquilo, gente? Então o problema dos gregos era que nos seus templos você não tinha as pessoas dentro do templo. O templo servia basicamente para proteger a estátua, a escultura da divindade. Não é? Os fiéis ficavam do lado de fora do templo. Não é? Os gregos não sabiam construir tetos sem ter colunas sustentando esses tetos. Para fecharmos a arte grega, não é? A gente tem que falar do teatro. Não é? Você vê uma imagem aí de um teatro grego, não é? O teatro de Epidauro, que é um teatro de arena, não é? Um teatro aberto. Eles aproveitaram a encosta de um monte, não é, para construir arquibancadas. E lá na parte de baixo, aquela parte arredondada, é justamente o palco onde os atores, não é, se apresentavam. Os gregos é que inventaram, não é, o teatro, que vai ser a raiz de todas as artes cênicas. Não é? O teatro grego tem algumas características interessantes. Não é? Primeiro, só homens participavam do teatro. Não é? Só os homens eram atores. E era muito comum se usar máscaras. Não é? Daí veio o símbolo do teatro, não é? Que são duas máscaras. Uma máscara representando a tragédia, não é? O drama, e outra máscara representando, não é? A comédia. As temáticas do teatro grego são todas elas universais. Não é? O que quer dizer isso? Elas não estão ligadas ao tempo nem a uma sociedade específica. Não é? Por isso que até hoje elas são encenadas e qualquer pessoa entende o teatro grego. Não é que eles falam de emoções, não é? Eles falam de mitos que também falam de características humanas,
né? Então o teatro grego fala da ganância, da disputa pelo poder, né? Da tristeza, da alegria, das decepções amorosas. Tranquilo, gente? Então isso é a arte grega. Estou mandando junto com o PowerPoint com o resumo da aula um texto base para vocês estudarem o teatro grego. A arte grega, perdão. Tranquilo, gente? Então até a próxima.